Já pude assistir a nova obra Predador, Terras Selvagens e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Predador, Terras Selvagens conta a história de um Yautja. Para você que não sabe, Yautja são o nome daqueles predadores, né? Dos bichos que são predadores. Então, acompanhamos esse jovem Yautja que está justamente na sua missão para caçar uma espécie que é muito temerosa para os predadores. Nem os predadores caçam essa espécie. Enfim, esse jovem meio inconsequente e não muito confiante embarca nessa jornada para se provar para o seu clã, para o seu pai, entre muitas outras coisas. Mas nessa jornada, ao caçar essa presa inabalável, ele encontra uma série de dificuldades no caminho. Afinal, será que ele conseguirá se provar para o seu clã? Ou será que não? Predador, Terras Selvagens é a nova obra justamente dessa franquia que todos tanto conhecemos. Aqui acompanhamos uma história diferente do usual. Não estamos aqui acompanhando o ponto de vista dos humanos ou dos caçados, mas sim do caçador. Finalmente adentramos na cosmovisão e justamente nesse entendimento de como é a questão dos predadores nesse universo de Predador. O que eles são, como eles se constituem, como eles caçam, etc. Então aqui adentramos justamente, de certa forma, a barreira do inimigo. Acompanhamos esse jovem Yautja por uma série de dificuldades e obstáculos, denotando que até mesmo os predadores têm desafios nesse mundo cada vez mais sobrevivencialista, por assim dizer. Tudo é criado através do caos aqui em Predador, Terras Selvagens. Nada é muito similar, nada é muito, digamos assim, bom para o protagonista. Tudo aqui está tentando fazer um constante confrontamento com ele, tanto que o planeta que ele vai parar, um novo planeta que não somos apresentados antes na franquia, é extremamente denso, tem diversas dificuldades, tem diversas coisas no caminho do predador que ele se questiona se é ele que não está sendo caçado ao invés de caçar. Enfim, aqui somos acompanhados por essa história que mostra o predador quase como vítima e não como aquele que faz dos outros a vítima. É um conceito interessante por si só, acompanhar esse predador, uma figura temerosa em diversas outras obras da franquia, agora justamente tendo esse destaque mais assistencialista, né? Alguém que precisa de ajuda, alguém que não está tão bem informado assim, até porque esse predador que acompanhamos é jovem e o próprio pai dele não tem certa confiança nele, isso que faz ele buscar essa presa temerosa, né, que todos os predadores temem, etc. Enfim, somos acompanhados aqui das óticas de uma história não tão usual assim, e é isso que deixa tudo mais contagiante. A fotografia capta tudo aqui por uma ótica mais cinzenta, tudo aqui tem um contraste bem cinza, tudo aqui é muito fechado. Eu diria que é quase filmado aqui Predador, mas quase como se fosse um Alien, né? Tudo é muito mais cinzento, mais limpo, mais clean, né? Tem todo esse ponto de vista de design que torna tudo mais áspero, por assim dizer, mas justamente nesse contexto aterrador. O filme, o longa, constantemente denota que essa jornada do predador é uma jornada cinzenta. Ele está indo para essa região caçar esse bicho mítico sem ao menos saber se vai conseguir sobreviver ao certo ou se ele vai morrer. Então, em questão de direção, em questão de fotografia, cinematografia, montagem, tudo aqui é feito para uma ótica mais desesperançosa em relação àquela jornada. Aqui não temos aquele predador que é imparável, destemido ou coisas do tipo. Não temos aqui o ponto de vista de um predador que sabe que sua caça está garantida ou coisas do tipo, coisas assim. Temos aqui um predador que é falho, um predador que justamente é inconsequente, que precisa da ajuda de outras pessoas ou até mesmo outros artifícios, por assim dizer,
para chegar a seu objetivo, que é caçar justamente essa espécie de monstro imparável aí que ele tá tentando caçar e se provar para o seu clã. Então acompanhamos justamente essa ótica mais, digamos assim, uma jornada que pode não ter um fim muito agradável, né, no ponto de vista de direção, fotografia, etc. Toda a estética do filme é meio desesperançosa em relação à própria jornada do indivíduo que acompanhamos pelo longa inteiro e por sua trajetória também. Entretanto, mesmo tendo essa cinematografia, essa captação de imagem com um certo tom de desesperança, né, uns tons mais secos, em relação a tudo que é apresentado em tela, não posso dizer o mesmo do seu roteiro e a forma como os personagens são construídos. Temos aqui um predador que constantemente é jocoso, cômico, faz uma série de brincadeiras, ele perde aquela espécie de ar, né, mais, digamos assim, mais impiedoso, porque conhecemos um predador em diversos longas, diversas obras, que é totalmente não misericordioso, né? É alguém que caça e torna a caça totalmente indefesa. Aqui em Predador Terras Selvagens é diferente. Acompanhamos um indivíduo falho, que é esse Yautna, esse predador, que constantemente erra ao tentar caçar uma série de presas, uma série de coisas para tentar até mesmo se alimentar, e ele vai errando cada vez mais no seu caminho. Ele tem um caminho totalmente diferente, diferenciado de todos aqueles que observamos antes dele em outras produções do tipo. O novo filme do Predador dá muito mais destaque a como predadores, na verdade, têm que se aliar mesmo a outras espécies para ficar mais fortes. Então, é tudo construído aqui de um ponto de vista mais, digamos assim, comovente. Aqui somos apresentados a uma história do predador mais simples, mais calcada em uma aventura, não tanto no seu terror, não tanto no terror da guerra. Então somos apresentados aqui, é quase um filme do predador de aventura, aventuresco. É um filme que é muito mais, digamos assim, para se assistir com a família, mesmo sendo um filme do predador, sem tanta violência, sem tanta coisa do tipo, e justamente com essa figura mais cômica, jocosa, que faz uma série de piadinhas. Sim, isso mesmo, o Predador é um ser cômico, ele faz piadas em tela, etc. Enfim, somos apresentados a essa figura boba que se torna o Predador nessa obra. A obra tenta construir o seu universo muito mais adiante do Predador. Somos apresentados a diversos outros elementos que não tínhamos conhecimento antes, tipo robôs, ciborgues, organizações paralelas ao Predador e paralelas também a outros universos aqui, outros universos de filme que eu não vou dar spoiler aqui, mas sim tem uma série de franquias de outros filmes, de outras produções, outras obras que são apresentadas aqui como pertencentes ao universo de Predador. Então, justamente, temos todo esse contexto para sermos apresentados a uma aventura do Predador, não necessariamente um filme que tenta elevar ainda mais o grau de temerosidade dessa figura impiedosa. Não, muito pelo contrário, ele tenta humanizar constantemente essa figura do Yautna, daquele que faz da vítima o seu alimento, por assim dizer. Acaba sendo uma obra que acerta em muitas questões ligadas a tentar humanizar essa figura do Predador, mas erra muito também, ao tentar deixar ela com tamanha, digamos assim, humanidade. Porque justamente não somos apresentados a nada temeroso nessa obra. É uma aventura, é quase um Indiana Jones, podemos dizer assim, de Predador. É algo que apresenta tons mais jogados, mais simples, que focam na jocosidade daquele que faz essa jornada. Enfim, não é um filme que tem uma estrutura convencional conforme a franquia já tinha apresentado, mas sim algo mais calcado em um tom aventuresco, em um tom que não
tínhamos sido apresentados anteriormente na franquia e que aqui toma a cena por inteiro, sendo para bem ou para mal. Bem quando faz essa direção que mostra que o Predador é só mais uma das figuras que ambienta esse universo vasto de diversos alienígenas, diversas coisas, etc. Mas erra justamente ao tentar humanizar demais esse personagem que se torna até mesmo bobo em tela. Não conseguimos mais ficar, digamos assim, inconscientes, chocados com essa figura que é o Predador e que ele representa, porque aqui ele é mais humano até mesmo que uma ciborgue, que uma robô, qualquer coisa do tipo. O Predador aqui é humanizado aos seus limites, e isso faz com que todo aquele grau que éramos apresentados anteriormente seja quebrado por completo e somos apresentados quase a um conto de fadas do Predador, que pode ser muito bom por certos lados e pode não ser tão por outros. Ao final, essa jornada tem um fim que justamente abre as portas para cada vez mais aventuras desse universo de Predador serem apresentadas ao espectador. Então, justamente o filme reconhece que ele é mais uma padronização da franquia, ele quer constantemente padronizar a franquia, deixar ela mais palatável ao público, sem tanta violência, sem tanta coisa do tipo, perdendo um pouco da essência e adicionando novos elementos que podem ser prazerosos para certa parte, né, dos espectadores e nem tanto para outros. Enfim, é um filme que trabalha nessas instâncias de padronização de franquia mesmo. É algo que justamente quer fazer uma aventura convencional que hollywoodiana em seu cerne. Então eu vou colocar aqui para Predador Terras Selvagens uma nota 6.5 de 10. É um filme bom, eu gostei de certos elementos. Eu acho que aqui tem uma humanização exagerada do personagem do Predador, justamente para padronizar ele, para tornar ele uma figura quase heróica, antissistêmica até mesmo, que não funciona tanto, na minha opinião, porque justamente ele se torna mais humanos que até os mínimos humanos, ou mínimas pessoas que parecem humanos nesse longa. Enfim, acaba sendo algo muito exagerado, de certa parte, mas o filme é inventivo em sua direção, que mostra justamente o Predador como presa e justamente essa inversão de papéis. O longa consegue trabalhar isso muito bem, mas com esse grau exacerbado de humanização, tudo fica meio ofuscado nesse caminho exagerado. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!